Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Patrícia Mendes, nutricionista do Rio de Janeiro, do Instituto Nutreduca. Hoje estamos aqui para falar de um tema bem interessante. Espero que vocês tirem dúvidas. Nós vamos contar aqui alguns estudos recentes que são importantes para a gente saber o que a ciência está mostrando, né, que pode acontecer no futuro, quais os cuidados preventivos que a gente tem que ter para retardar os problemas de saúde e a importância da microbiota intestinal na resistência insulínica, no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, são assuntos que estão totalmente interligados e muitas pessoas não sabem, né? Então, vou mandar aqui o aviãozinho chamando as pessoas. Quem estiver entrando aí, chame aí os seus amigos, que serão muito bem-vindos. Estamos aqui aguardando a Maíra Santos e a Priscila Alvim, duas nutricionistas parceiras. Nós estamos no nosso curso Ciência da Nutrição Comportamental. Hoje será a nossa terceira aula. Oi, Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Maíra entrou, muito bom. Todo mundo entrando. Como é que você tá? Oi, Priscila, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Ó, entrou minha prima Cláudia. Oi, Cláudia. Ah, cadê a Maíra? Estou aguardando aí a Maíra fazer a solicitação para ela entrar. Tá. Se apresenta aí, Priscila, que eu já me apresentei aqui. Agora fala um pouquinho de você, da onde você é, o que que você faz. Ok. Tá Oi, bom? Benilde. Vocês estão me vendo bem, gente? Sim, Me sim, estou ouvindo vendo também? bem, Tá, bem. tá bom. Então, eu sou a doutora Priscila, sou nutricionista de São Paulo, moro aqui na região dos Jardins, para quem não me conhece, atendo já há 17 anos como nutricionista clínica. Trabalho com a nutrição comportamental e também com a psicanálise. Além do que, eu tenho um entendimento que a nutrição ela tem que cuidar de patologias, né? Ela tem que ajudar a pessoa a curar a doença, não só prescrever dieta, enfim, a nutrição é um ramo super abrangente. E é nisso aqui que eu trabalho, com a mudança de hábito, a busca da saúde. E todo esse curso da nutrição comportamental também, ele é apoiado pela EFEON, que é uma empresa de nutracêuticos, que tem essa visão também, que o bem-estar ele tem que estar em homeostase, em equilíbrio, em todas as áreas. Então vai muito com a nossa característica, né, Patrícia? Sim, com Com certeza. aquilo que a Eu estou gente chamando, eu estou preconiza. chamando a Maíra aqui. A Maíra acho que já apareceu também. Ah, já entrou, já entrou. Oi, Olá, boa Maíra. noite. Oi, o Facebook tá me boicotando. Entrei, daí ele me Nossa, Travou. travou. travou o negócio aqui. Vocês estão bem, Tá meninas? travada, Maíra. A sua tá travada. Quer sair e entrar de novo? Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco. Não, agora tá, agora tá. Agora Agora eu tá tô te bom, tá ouvindo. bom. Ah, então tá bom. Tá bom. Então, Maíra, boa noite. Vamos nos apresentar aqui para quem está aqui já junto com a gente. Eu vou falar, sou Patrícia Mendes, nutricionista clínica e comportamental aqui do Rio de Janeiro. Sou uma das fundadoras também do Instituto Nutreduca, junto com a Maíra, e agora estamos com essa parceira muito boa também, doutora Priscila Alvim, que é da Escola de Nutrição, e nós três estamos aqui hoje para falar sobre a resistência insulínica nos obesos e como a microbiota intestinal está envolvida nesse cenário aí, quais as atitudes que nós podemos ter preventivas e as consequências do que, se a gente não se cuidar, o que, que pode acontecer com a nossa saúde, com o nosso organismo. Então, a Verdade. Maíra vai se apresentar, falar um pouquinho, vai dar a introdução, depois a Priscila, e no final eu vou fazer os meus comentários também. Então, vai lá, Maíra, a palavra é sua.
Para quem não me conhece, eu sou Maíra Santos, sou nutricionista aí formada há mais de 15 anos. Eu trabalho muito com a parte de nutrição comportamental, ajudando as pessoas na parte mental, né? Para elas entenderem que na alimentação não é apenas o alimento, né? Fazer aquelas dietas malucas, e sim você comer com a essência, né? Que eu acho que a parte mais importante é você entender o que você está se alimentando, no que você está se nutrindo, né? E é isso que eu gosto de trabalhar e ensinar os meus pacientes, meus clientes, e depois se torna até amigos. Sabe o que eu queria pedir? Não sei se vocês já pediram, meninas, mas eu gostaria de pedir aqui, antes de eu começar a falar, tem um aviãozinho aí, uma flechinha aqui, ó, bem no seu cantinho direito. Gostaria que as pessoas, todas que estão aqui ao vivo, enviasse, convidasse pessoas. Nós vamos passar informações que não é só para nutricionistas, e sim para a população em geral, né? Principalmente as pessoas, né, aí que estão obesas, né, ou sobrepeso, ou diabéticos. Então, isso daí é extremamente importante. As pessoas aqui, vamos passar informação para o maior número de pessoas, tá? E já que eu estou falando que é importantíssimo, gostaria de passar um relato aqui para vocês, meninas. Na última, né, nas últimas informações da Sociedade Brasileira de Diabetes, 13 milhões de pessoas brasileiras, ou seja, quase 7%, 6,9% da população brasileira, ela apresenta diabetes. E 90% dessa diabetes é do tipo 2, ou seja, são aquelas pessoas que é quando elas estão mais cheinhas, mais gordinhas, quando elas adquirem isso, né? Vamos colocar aqui no português mais chulo, né? E daí a gente fala agora também o que é isso, né? Então é quando a insulina ela não está produzindo corretamente, ou seja, a sua glicemia aumenta. Então, isso acontece muito porque não está funcionando bem o nosso organismo. Por isso que normalmente acarreta as pessoas que estão gordinhas, mas também pode acarretar aquelas pessoas que estão ali no sobrepeso, né? Essa diabetes, que é extremamente importante a gente cuidar. E daí teve estudos recentes, né? Inclusive, muitos aí que a EFEON nos indicou, falando sobre a microbiota intestinal. O quanto que isso, se você cuidar da sua microbiota intestinal, isso melhora para evitar, né, que a gente adquira, que a gente tenha essa doença, diabetes. Então, a Priscila vai se aprofundar mais aí sobre a microbiota, sobre a resistência insulínica, né? Isso a autoimunidade, né? Vou deixar essa parte para ela falar e eu vou deixar também a Patrícia falar sobre os alimentos aqui. Então, essa minha parte, eu só queria falar, informar vocês assim, que não só o alimento, a gente precisa nutrir o nosso corpo ali com fibras, alimentos ricos em fibras, em água, em cuidado com os carboidratos simples, né? A gente começar a utilizar carboidratos mais complexos, a gente consumir alimentos na parte in natura deles, como também a gente fazer o uso, gente, de prebióticos que são extremamente importantes para que a gente melhore a nossa flora intestinal. E melhorando a nossa flora intestinal, a gente vai evitar que isso desenvolva, né? Eu vou deixar a Priscila e a Paty agora falar e desenvolver melhor isso. Eu só quis dar uma introdução para vocês verem, gente, que o negócio tá sério mesmo. Quando eu li essa informação da Sociedade Brasileira de Diabetes, 13 milhões de pessoas, eu fiquei extremamente assustada. O número é muito grande, gente. Muito grande mesmo. Olha quem está entrando aí, gente, é a nossa aluna querida. Nossa aluna querida, que alegria. Daqui a pouco nós temos aula, né? Então, eu peguei um estudo hoje interessantíssimo a respeito da gente entender a diabetes de uma forma bem... como se colocasse assim uma lupa e aumentasse assim uma questão da microbiota e a questão também do que acontece, qual que é o elo perdido entre a microbiota e a resistência à insulina, a obesidade e a gordura. Olha que interessante, pegaram ratos obesos, tá? E fizeram uma análise com as fezes desses ratos. Descobriram que lá tinha uma menor quantidade de IgA e uma menor quantidade de células B nas fezes desses ratos obesos, tá?
pegaram essas fezes desses ratos obesos e fizeram um transplante de fezes numa outra população de rato, que no estudo diz que eles estavam estéreis, tá? E esses ratos que receberam essa quantidade, né? Eles adquiriram essa resistência à insulina. Então, qual foi a conclusão aí primeira que eles chegam? Que a microbiota desordenada, que a microbiota desfuncional, na questão do IgA, ela causa resistência à insulina. E também que ratos que, vamos primeiro falar dos ratos. Ratos que tinham uma dieta rica em gordura, eles tinham baixa quantidade desse IgA e uma maior resistência à insulina, tá? Fizeram também essa mesma, não da mesma forma, mas em obesos, pré-bariátrica e pós-bariátrica. Então, as fezes desses obesos foram analisadas, tá? E qual foi a conclusão que chegou? Antes da bariátrica, a quantidade de IgA desses obesos era pouca. Pós-bariátrica, a quantidade de IgA nesses obesos cresceu, tá? E também a relação com as células B, porque as células B que produzem, tá, o IgA. Então, a conclusão que eles chegaram com esse estudo é que na pré-bariátrica, os obesos, eles estavam com o metabolismo ainda deficiente, eles estavam com uma dieta rica em gordura. Olha então aqui, a dieta rica em gordura mexendo na microbiota intestinal e causando esta diferenciação desse IgA aí, dessa quantidade mensurável do IgA. Depois da bariátrica, dieta pobre em gordura, e essa quantidade do IgA, ela aumentou. Tanto que uma coisa curiosa que o estudo sugere é o estudo da ANAD, que é a Associação de Diabetes. Eu chequei as fontes, tudo, e em nenhum momento ele é categórico em dizer que a síndrome metabólica está relacionada diretamente com o IgA, né? Ele explora essas questões, mas uma das conclusões desse estudo que eu achei bem interessante foi que quando você aumenta a quantidade deste IgA, você melhora as condições da microbiota e melhora também a resistência à insulina, melhora a inflamação e a síndrome do intestino irritável. Agora, voltando para os ratos, né? Os ratos que estavam com pouca quantidade do IgA, eles estavam com uma permeabilidade maior intestinal, né? Fazendo com que bactérias nocivas também caíssem na corrente sanguínea. Então, eles pegam essa informação do IgA e vê que a microbiota, ela tem essa modulação que está relacionada com o quê? Metabolismo, gente. Quando a gente está falando de resistência à insulina, a gente está falando, na verdade, de uma triade, né? A gente está falando de metabolismo. Eu não vou me aprofundar aqui no sistema endócrino, porque eu acho que isso daí seria tema para uma outra live. Mas essa questão da microbiota desordenada, ela tem um fluxo no sistema endócrino também, tá? Então, assim, tanto que no final desse estudo ele sugere até que, então, será que, né, ele lança essa hipótese, se você conseguir regular a quantidade de células B no seu intestino, a quantidade de IgA, será que você não ia melhorar a questão da insulina, da diabetes? Olha só, até a que ponto que chega esse elo, né, que eles descobriram com essa questão dos ratos. Então foram dois momentos. Foi o primeiro momento com os camundongos, né? Vendo a quantidade de IgA produzida, relacionando com a dieta, depois nos humanos, tá? Então eu deixo a pergunta aqui para vocês, só tô trazendo uma informação e acredito que as alunas aqui podem ir até atrás disso, porque realmente eu achei muito curioso, mas o que é mais curioso é a questão da microbiota em relação a isso, tá? Enquanto você consegue manter o seu organismo em homeostase,
né? O que é a homeostase? É equilíbrio de todos os sistemas do nosso corpo. Seria exames de fezes, urina, enfim, todos adequados, né? Seria uma definição mais simplista. Mas, não, eu acredito que seria como se todos os seus sistemas estivessem trabalhando de forma ordenada. Com a regulação da microbiota, aí que no caso entra a EFEON, né? Você depois de 6 meses, tem uma queda na curva glicêmica. Então, diminui a resistência à insulina. Olha aqui outra informação que eu estou trazendo para vocês. Então, toda essa questão, todo esse sistema metabólico, né, quando ele começa a entrar em uma qualidade de homeostase, né, num fluxo, ele começa a ter uma regulação. E já tem estudos que após 6 meses, né, dessa regulação da microbiota, a resistência à insulina diminui, tá? Muito interessante. Não é interessante isso? Muito bom, muito bom. Esse estudo Então, aí é tem uma muito outra coisa que promissor, né? que eu vou contar para vocês. Vocês sabiam que Areteu, um médico grego, ele começou a observar que as pessoas morriam de magreza e de tanto urinar. Imagina só. E aí ele pensou, ele já descreveu aquela urina adocicada, tanto não só na Grécia, como na Índia, em outros lugares, eram pessoas que morriam que eles chamavam de fraqueza, mas na verdade era toda. E a urina, ela era doce, né? Aí o que aconteceu? Eu achei muito interessante isso também. No caso, pegaram um cachorro, gente, tiraram o pâncreas. Foi a primeira vez também, acho que foi isso em 1826. Acho que a pronúncia é uma pronúncia de um médico, acho que é russo, é Milk, né? Eu não consigo, não vou pronunciar corretamente. Mas ele observou que tirando o pâncreas de um cachorro, esse cachorro começou a soltar açúcar, né, pela urina. E aí ele criou a hipótese que o pâncreas, hoje em dia a gente conhece, mas naquela época, que era o grande maestro dessa situação. Em 1922, que até foi Nobel de Medicina, um outro médico também tinha um garoto de 11 anos com todos os sintomas da diabetes tipo 1. Ele pegou um fragmento do pâncreas, extraiu de lá um extrato do pâncreas, injetou nesse menino. O menino ressuscitou, né? E ele começou a... Então, já atribuíram a primeira... que eles chamaram primeiro, acho que inulina. Depois passou para insulina. Agora, eu não estou sabendo pronunciar direito o nome também, mas aí foi o primeiro momento que surge a insulina como cura para diabetes. Imagina isso em 1922. Nesse menino. Então, quanto que a gente já evoluiu em relação a isso, mas como a Maíra trouxe aqui, ainda tem milhões de pessoas no mundo que padecem desse mal metabólico. E a diabetes é uma doença moderna também, porque é como se nosso corpo ele não ficasse feliz com a ingesta de alta quantidade de carboidrato e açúcar, será? Produtos industrializados, né, Priscila? Produtos industrializados. Então, produtos industrializados está acabando com o nosso organismo. As pessoas não têm nem ideia o quanto mal está fazendo isso, né? Exatamente. Então, a pergunta que a gente coloca aqui, vou colocar 2 desafios aqui para as nossas alunas. A questão dos camundongos. Quem souber, quem trouxer essa informação aqui para mim vai ganhar um presente, gente. Olha que legal. Essa questão do IgA, células B, quero saber como é que isso daí, como é que foi, como é que se desenvolveu essa questão da microbiota. E a questão também de entender como que a gente pode conscientizar a pessoa de uma alimentação tão tóxica. Então, acredito que é isso hoje que eu tinha que passar para você. Muito bom, Priscila. Muito bom, muito bom. Aí a Maíra falou muito bem, você também. E aí, gente, o que a gente pode concluir de tudo isso que foi dito até agora? A gente tem que ver a nossa realidade mundial de como é a alimentação das pessoas de um modo geral.
né? Então, é fast food, né? São comidas prontas, congeladas, comidas, muita gente comendo na rua. Eu tenho muito paciente no consultório que muitas vezes mora sozinho, tem preguiça de fazer comida, outras pessoas não querem aprender, não querem ter trabalho, e por diversos motivos as pessoas acabam comendo mal e indo para quê? Para pão, para coisas mais fáceis. E isso, obviamente, vai ter as consequências. E quais são essas consequências? A obesidade, a resistência insulínica, o diabetes. Então, e isso tudo mexe com a microbiota intestinal. Então, a gente não sabe o que causa o quê, mas o que a gente tem aqui são muitos estudos, que ainda muita coisa ainda tem que ser concluída, né, para a gente ter certeza de certas coisas, mas nós temos muitas certezas de atitudes que a gente tem que ter para prevenir o envelhecimento, para prevenir doenças, prevenir obesidade, o diabetes, coisas que nós podemos tentar retardar ou evitar. E quais são essas atitudes que nós temos que tomar, né, para a gente poder melhorar? A gente sabe que quando a gente pratica atividade física, o exercício ele promove a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E esse hormônio do bem-estar, ele é 95% produzido no nosso intestino. Então, esse intestino, ele tem que estar saudável, porque senão ele não produz essa serotonina. Aí vem, se você não tem esse bem-estar, você fica mais triste, mais mal-humorado, mais depressivo. E para que isso aconteça, então, em primeiro lugar, é a importância da prática da atividade física, mas não é uma vez, 2 vezes por semana, tá? É você ter uma frequência. Se puder ser diariamente, pelo menos uns 30 minutos, seria o ideal. Se não conseguir, pelo menos 3, 4 vezes por semana, isso já ajuda muito a prevenir várias doenças. E ela também interfere, os exercícios interferem também na microbiota, porque melhora a circulação sanguínea, consequentemente evita a prisão de ventre. Evitando a prisão de ventre, você também já ajuda essa microbiota a ficar mais saudável, tá? E o segundo item importante é o sono, tá? A qualidade do sono é você dormir pelo menos 8 horas por noite. Isso também interfere na sua imunidade, na sua pressão, no seu bem-estar, no seu humor, na sua qualidade de vida. Então, procurar ter um sono tranquilo, não é aquele sono picado, não é dormir muito tarde, acordar muito cedo, não adianta dormir 3 horinhas de noite, de dia dorme mais 1 horinha, depois mais 2 horinhas. Não, é um sono mais profundo, mais intenso. Tá? Então, lutar por esse sono, existem várias maneiras, isso aí também é assunto para uma outra live, mas também é um ponto importante. Higiene bucal, olha só, gente, higiene da boca. Aí vocês devem estar falando assim, essa nutricionista é maluca. Sim, sabe por quê? Porque quando a gente tem inflamações na boca, esses germes, essas bactérias, elas podem ir para o nosso intestino, para o nosso estômago e vão causar inflamações que muitas vezes a gente tem que entrar no antibiótico. E o antibiótico, ele acaba com a nossa microbiota intestinal. Então, se você tem o cuidado, faz a higiene, usa escova direitinho, usa fio dental, tem todo um cuidado de prevenção indo no dentista, isso também vai vai evitar essas inflamações, chegar no antibiótico, tá? Outra coisa importante, alimentação saudável, gente. Alimentação saudável inclui frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, bastante água para ter uma boa hidratação. Tudo isso é importante, comer alimentos mais naturais e menos pacotes, menos industrializados. Isso vai fazer toda a diferença. E dentro dessa alimentação é importante a gente ter probióticos e prebióticos. Probióticos, que são aqueles alimentos que têm vamos dizer assim, as bactérias saudáveis, os lactobacilos, como kombucha, o kefir, o Yakult. Então, essas bebidas, elas favorecem também a saúde da flora intestinal
E os alimentos prebióticos? Existem prebióticos que são produzidos em cápsulas, tá? Como é o caso da empresa Efeon, que eles fazem, que eles têm uma fórmula especial, mas existem também alimentos prebióticos, que é a raiz da chicória, alho, cebola, deixa eu ver aqui, banana, alho, aveia. Então, se você consome esses alimentos diariamente, isso também vai ser a favor da sua microbiota saudável, tá? Então, alimentos ricos em polifenóis, que são substâncias que são encontradas em frutas, em verduras, tá? Também ajudam na saúde da flora intestinal. Evitar excesso de açúcar e adoçante, tá? São itens também extremamente importantes, porque o excesso de açúcar e adoçantes, eles fermentam, eles provocam como se fosse uma guerra dentro do seu intestino e as bactérias do mal adoram um docinho. Então você aumenta as bactérias do mal e diminui as bactérias do bem, tá? E por último, nós temos as Caindo, bebidas gente. alcoólicas. Oi? Oi? A Priscila tá caindo. Tá travando Tá. para ela. Tá. E as bebidas alcoólicas? As bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação. Aquelas pessoas que hoje em dia estão bebendo muito, porque o consumo de bebida alcoólica tem aumentado demais, também prejudica muito a flora intestinal. E tudo isso causa obesidade, resistência insulínica e pode ajudar também a desenvolver o diabetes. Então, todas essas medidas que eu citei aqui são fundamentais para funcionar como prevenção de doenças e a saúde da microbiota intestinal. E evitar a resistência insulínica, porque a gente sabe, quanto mais açúcar a gente come, mais gordura abdominal. Essa gordura abdominal vai produzir, fazer com que o pâncreas fique sempre produzindo a insulina, até que chega numa hora que o pâncreas fala assim, ó, tô cansado, não aguento mais produzir a insulina, você vai ficar diabético ou vai ficar barrigudo, vai ter problema do coração, porque eu não aguento mais trabalhar. Então, a gente tem que cuidar do nosso pâncreas para que ele não chegue nesse limite. Então, muito cuidado com o excesso de doces em geral, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. Então, se alguém tem dúvida, quiser colocar aqui alguma pergunta, coloca aqui pra gente. Se vocês têm diabetes ou têm resistência insulínica, quiser fazer algum comentário, coloca aqui pra gente responder. E se vocês não lembraram de nada agora e lembrarem depois, vocês podem mandar a pergunta no direct, que a gente responde sempre com muito carinho e atenção para vocês. Não é mesmo, meninas? É verdade, Paty. Semana passada colocaram um monte de pergunta lá pra gente. A Paty respondeu de todo mundo. Então, gente, pode mandar que a Paty cuida dessa parte aí para vocês. É isso aí. E a gente quer muito agradecer a presença de todos aqui, tá? E a nossa amiga aí, a nossa aluna Rosângela entrou agora. A minha professora querida Joana também entrou agora. Sejam bem-vindas. Quem está chegando agora, gente, a nossa live vai ficar gravada. Então, a hora que vocês tiverem um tempinho, vocês podem assistir e ver todas essas orientações que a gente preparou aqui, os estudos, tudo que a gente falou aqui, que é muito bacana. Então, vale a pena. E a semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta com uma nova live, com um novo tema, que depois a gente vai divulgar para vocês. Tá bom? Imunidade treinada por beta-glucanas. Olha só, vamos falar sobre imunidade. Treinada por beta-glucanos, ou seja, dia 17/5, segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui ao vivo com vocês para falar sobre as beta-glucanas e a imunidade aí, tá bom? Um grande beijo. Nossas alunas, não esqueçam, hoje, 8 horas da noite, ó, horário marcado aí para nossa aulinha, tá bom? Beijão, meninas. Até daqui a pouquinho. Tchau, meninas. Obrigada, foi tudo ótimo. Um beijo. Um beijo Grande aí para todas vocês. Isso mesmo, Joana, fica atenta aí nos docinhos aí, porque senão o negócio vai pegar, o bicho vai pegar.
Beijo, gente. Tchau, tchau.